A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu sou o teu irmão evangelista Jonatas e hoje, com muita alegria, nós estaremos dando continuidade à nossa série Descortinando o Evangelho segundo escreveu João. Hoje nós chegamos no capítulo 4, onde nós iremos falar da conhecida história da mulher samaritana, a qual Jesus operou uma grande transformação, dando ali a ela algo que ela não esperava receber em um dia comum. Após nós estaremos falando sobre o discurso de Jesus sobre a ceifa, o dia da ceifa, o dia da colheita. E Jesus ele prepara os discípulos para um grande acontecimento que estava para acontecer naquele momento. E, por último, no capítulo 4, nós iremos tratar sobre a cura do filho de um oficial do rei. Eu tenho certeza que Deus irá falar comigo e com você através desse vídeo. O capítulo 4 de João inicia com Jesus na Judéia, batizando. Nós terminamos o capítulo 3 mostrando que os fariseus se aproximam de João e começam a questioná-lo sobre o fato de os seus seguidores estar diminuindo, enquanto os de Cristo estavam aumentando. João Batista termina dizendo: é necessário mesmo que ele cresça e que eu diminua. E aqui Jesus ele vai expressar um pensamento e um sentimento de Jesus a respeito daquilo. Não sobre João Batista, mas sobre a questão dos fariseus estarem com esse pensamento de que o grupo de Jesus estava aumentando naquele espaço ali onde Jesus e João Batista estavam juntos. O fato de Jesus e João Batista estarem próximos, isso estava trazendo esse sentimento aos fariseus, que João Batista estava perdendo enquanto líder, perdendo popularidade, enquanto Jesus estava crescendo. Eles viam como uma concorrência. Essa é a visão de um fariseu. Ele vê concorrência aonde deveria haver cooperação. E por isso que não cresce. E Jesus, ele sabendo disso, ele vai dizer que Jesus ele sai da Judéia rumo à Galiléia. Jesus ele não sai por causa de João Batista, porque João Batista tinha maturidade. Mas Jesus ele vai sair por causa da fraqueza de mente dos fariseus. E é como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 8, versículo 13, quando ele vai falar sobre a questão de comer carne ou não comer carne, de algumas questões que era lícita fazer ou não. E ele fala que algumas coisas não era pecado fazer. Mas ele fala, se o fato de comer carne escandaliza o meu irmão, que é fraco na fé, não comerei carne. Então Jesus ele está fazendo isso exatamente por causa da fraqueza dos fariseus. Porque Jesus sabia que João Batista estava ali e estava apreciando o trabalho de Jesus. Ele estava ali próximo e se alegrando porque Jesus estava ganhando cada vez mais evidência. E é para isso que ele veio pregando antes, para que Jesus tivesse essa notoriedade quando chegasse o dia dele se manifestar. E Jesus vai rumo à Galiléia. E algumas coisas aqui vão acontecer nesse trajeto da Judéia para a Galiléia, e é sobre isso que nós iremos comentar a princípio. Versículo 4 vai expressar o seguinte versículo: era-lhe necessário passar por Samaria. E quem nunca viu uma pregação a respeito desse assunto, desse tema? É lindo a história da mulher samaritana. Essa mulher que ia pegar água em um horário distinto, um horário que não era comum das mulheres irem ali pegar água. As mulheres iam juntas, mas por algum motivo
por alguma circunstância, por alguma razão, essa mulher, ela evitava acompanhar o grupo das mulheres no período da manhã, que era o horário onde as mulheres pegavam água, iam buscar água. E ela ia sozinha. Ela se arriscava porque era perigoso, mulheres andando sozinhas, até hoje é. Ela se arriscava porque o horário não era propício. Por que ela fazia tudo isso? A custo de quê? E qual o motivo, qual a razão dela se arriscar em ir nesse horário? O que ela estava evitando? E é isso que nós estaremos analisando a partir do texto para ver aquilo que nós conseguimos extrair de lição sobre a vida dessa mulher. Mas, primeiramente, o que é uma necessidade? Nós falamos um pouco sobre essa questão, mas vamos tentar aqui enxugar um pouco mais. O que é uma necessidade? Necessidade, ela é diferente da preferência. A necessidade, ela é diferente da opção. Necessidade já diz, é algo que te obriga a realizar. Necessidade é algo que é imprescindível. É imprescindível. Mas como que nós vamos entender isso? Por que Jesus vai dizer, o texto, o narrador vai dizer, João, que era necessário passar por Samaria, sendo que essa necessidade não se dava por questões geográficas. Não se dava por questões geográficas, porque haviam outras possibilidades de chegar na Galileia sem passar por Samaria. Mas essa necessidade se dava pelo fato de que Jesus tinha um propósito nessa viagem em Samaria. Então ele passa por Samaria, ele não corta caminho. Ele vai até Samaria porque havia um propósito específico. Jesus tinha uma finalidade ali em Samaria. Então, era necessário. Talvez essa necessidade, só era patente, como muitas coisas, na mente de Jesus. Os discípulos não sabiam, não passava pela cabeça deles. Porque os discípulos, como bons judeus que eram, eles evitavam passar por ali devido ao fato de que samaritanos e judeus não se falavam. Então eles já estavam acostumados a costurar o caminho, a dar meia volta, a ir pelo caminho mais longínquo para evitar passar por aquele trajeto que era mais rápido, mas que passava por Samaria, e eles tratavam os samaritanos como pessoas, como leprosos, como pessoas que eles não podiam de maneira nenhuma ter afeto com eles, nem contato. Então eles tinham repulsa contra o povo samaritano, devido a uma rincha lá de trás da divisão ali, através de Roboão e Jeroboão, sobre a questão do reinado, onde divide 10 tribos para o norte e 2 para o sul. Então ali se tornou os israelitas ali de Samaria e os israelitas judeus de Jerusalém. Então toda essa rincha começou lá atrás, na época de Salomão, quando Salomão morre e o seu filho Roboão assume o poder. Ele aumenta as cargas e Jeroboão não aceita, e ele induz ali 10 tribos a irem para o reino do norte, que é Samaria, maior parte. E fica no reino do sul, sob o comando de Roboão, 2 tribos apenas, que é a tribo ali de Efraim e a tribo ali de Judá. Então, só para os irmãos terem a noção, lá atrás essa rincha, mas eles ainda empurravam com a barriga essa rincha até nos tempos de Jesus. E Jesus ele veio para quebrar isso, para quebrar protocolo, ele veio para quebrar tudo isso, ele veio para trazer reconciliação e unir de um povo, de muitos povos, tornar um. Então ele veio para fazer isso, quebrar a parede de divisão. É o que vai expressar bem o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 1. Então era necessário, e ele vai. Jesus cansado, versículo 6, diz que ele se recosta sobre a fonte. E essa palavra fonte, eu amo essa palavra fonte aqui nesse contexto. A 6ª hora do dia, na linguagem judaica, a 6ª hora era meio-dia ou quase meio-dia. Então, ou seja, era no maior calor do dia que essa mulher vai buscar água. E Jesus ele chegou antes. Jesus ele já estava lá. Jesus ele chega e se recosta, e Jesus ele manda os discípulos ali irem comprar comida.
Isso talvez pelo fato de que Jesus ele sabia que essa questão dessa divisão ainda não havia sido tratada no coração, nos corações deles. Então Jesus ele manda eles para comprar comida e Jesus fica ali encostado sobre a fonte. E aqui eu preciso que os amantes da Bíblia façam aí um círculo, sublinhe essa palavra fonte, porque a Bíblia vai dizer também em Apocalipse, em João mesmo vai dizer também, que Jesus ele expressa, Jesus ele fala explicitamente, eu sou a fonte de água viva. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo para você sublinhar? Porque aqui há um paralelo muito grande, muito interessante da gente refletir. Porque Jesus ele vai recostar sobre uma fonte. E aqui nós temos a análise da diferença de duas fontes. Nós temos a fonte de Jacó, fonte passageira, e a fonte de água viva, Jesus. Jesus ele vai se colocar exatamente no lugar que a mulher ela vai precisar ir. E essa mulher vai em busca da água do poço de Jacó. Mas Jesus foi ali, não foi casualmente. Jesus não foi ali e se recostou sobre aquela fonte em vão. Havia um propósito para ele fazer isso. E Jesus vai trazer um contraste ali sobre a fonte que aquela mulher recorria, não apenas ali, mas a fonte que aquela mulher recorria na vida, aquela fonte terrena, aquela fonte passageira, que era a fonte de Jacó, era uma fonte que ela bebia água em um dia e sentia sede no outro dia, tinha que voltar ali para buscar água, porque havia necessidade de buscar todos os dias daquela fonte, porque ela era uma fonte esgotável. Enquanto isso, Jesus está ao lado, está mostrando para a mulher e dando duas opções para ela. Você tem a opção hoje. Hoje eu coloco diante de ti duas opções. Você tem a fonte passageira, a qual você tem recorrido. E você tem a fonte eterna. Se você beber desta água que você veio buscar, amanhã você terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu der, rios de água viva irão fluir dentro do seu ser. E aquela mulher fica com entusiasmo quando ela ouve essas palavras e ela fala, me dê dessa fonte, ou me fala onde é essa fonte, para que eu não precise voltar até aqui. Ou seja, o foco daquela mulher estava em resolver um problema momentâneo. O foco daquela mulher ainda era medíocre, porque era apenas para sobreviver. Era apenas para ela não precisar ir até aquele lugar. Mas Jesus ele quer tratar a causa. Ele quer tratar a situação da solidão daquela mulher. Por que ela andava sozinha? E por isso Jesus ele vai expressar exatamente sobre a questão das duas fontes, dando ali a possibilidade e mostrando para ela que você, se você quiser, você vai continuar nessa mesma fonte, buscando em coisas terrenas, buscando em drogas, buscando em prostituição, buscando em adultérios da vida, buscando em fornicação, buscando nas baladinhas da vida. Se você quiser, você vai continuar buscando em fontes que amenizem por um momento a sua solidão. Mas amanhã você vai ter que voltar porque vai faltar. Porque amanhã você vai sentir a necessidade novamente. Amanhã a tormenta vai voltar. E aí você vai ter que recorrer novamente à droga. Vai ter que recorrer novamente ao álcool. Vai ter que recorrer novamente aos vícios e às rodinhas de que nada tira proveito. Jesus está dizendo, você quer voltar amanhã a ser a mesma pessoa e continuar nesse círculo infindável? Ou você quer uma fonte inesgotável com você? Essa fonte, ela fará morada dentro de você. E de você
essa fonte fará uma extensão. Essa fonte, ela tornará você uma fonte. Olha que coisa preciosa. E era o que Jesus estava mostrando para aquela mulher. O propósito, a proposta do reino de Deus não é apenas fazer com que você acesse a fonte, mas para que você se torne um canal por onde a água dessa fonte também irá jorrar. O propósito do reino de Deus não é apenas que você beba desta água, mas o propósito do reino de Deus é fazer com que você seja um circuito por onde esta água também irá sair para saciar a sede de outras pessoas. Então Jesus estava querendo fazer daquela mulher uma fonte. Enquanto os judeus olhavam apenas para os judeus, para o seu povo, para o seu núcleo, Jesus estava indo preparar uma fonte para que essa fonte que iria jorrar através daquela mulher iria trazer outro povo, um povo que para os judeus era estranho, um povo que para os judeus era ruim, soava mal, mas Jesus ele vai preparar aquela fonte. Após tudo isso, ela falou, me dê dessa água. Jesus ele vai dizer o seguinte, vai e chama o teu marido. Chama o seu marido. E ela pegou e falou, eu não tenho marido. Ele fala, disseste bem, porque já tiveste 5, e o que você está não é seu. Ela fala, vejo que tu és profeta. Ela ainda não entendeu quem está falando ali. Ela ainda acha que se trata apenas de um profeta. Mas aí Jesus ele vai alongando a revelação. E quando ela percebe que havia um profeta, ela ainda não compreendeu a revelação por completo de quem era aquela pessoa que estava diante dela, mas havia uma dúvida no coração dela sobre a questão da adoração, e ela vai expressar aquilo para Jesus, a fim de descobrir, de conhecer a verdade sobre a questão da adoração, algo muito debatido naquele tempo, naquela época. E ela faz a pergunta, nossos pais acham que a adoração deveria ser naquele monte, mas os judeus acham que deve ser em Jerusalém. Aonde é o lugar certo para se adorar? E Jesus ele vai responder, mulher, creia, eu sou. Eu sou. Ela ainda termina dizendo, eu sei que quando o Messias vier, ele vai esclarecer todas essas coisas. Ele fala, mulher, creia, eu sou o que falo contigo. Eu sou ele. E ela crê, e ele continua o discurso, e ele fala para ela, fala, a hora vem, e é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus estava revelando para aquela mulher que a adoração verdadeira não se trata de lugar. Não há um lugar específico para adorar a Deus. Jesus está expressando sobre a questão da adoração algo muito precioso. Algo que falta muito nos ensinamentos em algumas igrejas. É algo que falta muito na compreensão de alguns ministros. O que é adoração verdadeira? Jesus ele vai expressar para aquela mulher, ele vai explicar para aquela mulher, ele vai exemplificar para aquela mulher dizendo o seguinte, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo literalmente para ela, adoração não depende de lugar ou coisas. O mais importante na adoração não é o lugar. E outro detalhe, adoração não se trata apenas de louvar, de louvor, de cânticos. Também envolve. Mas a adoração não é só isso, não se limita a louvores, não se limita a lugares. Ele vai distinguindo as coisas para mostrar para aquela mulher, separando. Ele vai desconstruindo o que ela imaginava para construir um edifício mais eficaz sobre a vida dela. E ele fala, não depende de lugar e não depende também, não é cântico, não é louvores. Mas ele vai dizer o seguinte, que a adoração
é em espírito e em verdade. Essa é a adoração verdadeira. Verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. E nós entendemos pelo contexto bíblico que aqui Jesus estava dizendo que adoração não é louvar, não é o lugar que faz adoração, mas é você viver, você ter um estilo de vida que adore a Deus. Você vai entender através dos relatos bíblicos que aqui Jesus está dizendo, viver na verdade é adoração. Viver na verdade, na plenitude da verdade de Deus é uma adoração a Deus. Se você anda na verdade, isso é uma maneira de adorar a Deus. Deus enxerga isso como adoração. Se você vive uma vida no Espírito, porque há uma guerra entre Espírito e carne, mas se você vive uma vida no Espírito, sempre sepultando a carne, sempre abafando a carne, para que o Espírito se sobressaia, você está adorando a Deus com o seu modo de viver, com o seu estilo de vida. Adoração é isso, é estilo de vida. Não tem a ver com lugar, não tem a ver com uma ação apenas de louvar, mas tem a ver com a maneira como você pisa no chão, com a maneira como você come, com a maneira como você se comporta mediante a sociedade, é com a maneira como você trata a obra de Deus e trata as pessoas. Tudo isso envolve adoração. Tudo isso faz Deus olhar para você e dizer, de fato, ali há um verdadeiro adorador. Você quer uma prova mais contundente sobre isso? Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então há diversos versículos que mostram que isso que está sendo aqui dito aos irmãos é uma verdade. Agora vamos avançar para não tomarmos muito tempo. Há muita coisa a dizer, mas nós vamos aqui se restringir àquilo que for imprescindível aqui para nós tratarmos. Então aquela mulher recebe aquela revelação e ela fica alegre e Jesus fala, mulher, eu sou ele, o Messias. Jesus ele nem termina de dizer, os discípulos se aproximam, os discípulos voltam. E quando os discípulos voltam, aquela mulher, ela pega o cântaro, lança ao chão e ela vai correndo para Samaria. Perceba no texto, Jesus não manda ela fazer isso. Jesus não manda ela avisar ninguém, não manda ela falar com ninguém. Ela, por livre e espontânea vontade. Isso é chamada. Chamada não é algo que vem exteriormente, não é alguém que chega em você e profetiza e impõe uma chamada sobre você. Um dom talvez seja assim, porque Paulo fala que Timóteo havia recebido um dom ali por imposição de mãos. Dom recebe por imposição de mão também, mas chamada não. Chamada é algo que já vem conosco. Chamada é Jeremias, do ventre da tua mãe eu te chamei, te escolhi, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então isso é chamada, é algo que já vem com você no pacote do nascimento. Louvado seja Deus. Então aqui, Jesus ele não fala, você descobriu toda a verdade agora, vai e avisa o máximo de pessoas que você conseguir. Não. Jesus ele termina de dizer, os discípulos vêm, e quando Jesus olha, cadê a mulher? A mulher foi e voltou para Samaria correndo. E deixou o cântaro, ou seja, não preciso mais dessa água, porque eu já recebi a melhor água da minha vida. E isso é maravilhoso, quando Jesus ele chega na nossa vida, nós não dependemos mais de coisas, não dependemos mais das fontes que nós utilizávamos antes. Agora nós sabemos que nós temos a fonte, a única fonte genuína, da qual toda solidão que existia na nossa vida não existe mais. Toda escuridão que havia na nossa vida não existe mais. Toda sede que havia na nossa alma não há mais, porque nós temos a fonte sobre nós.
Avançando aqui mais um pouco, os discípulos eles chegam exatamente no momento que acaba o discurso, que acaba o diálogo. Por quê? Que os discípulos chegam exatamente nesse horário. E é claro isso aqui. Jesus, quando marca o encontro, Jesus ele marca o encontro de maneira cronometrada. Você não é o responsável pelo encontro que Deus teve com você. A maioria dos encontros que nós temos com Deus, não fomos nós que marcamos, foi Ele. Há um desejo em nosso coração e precisa ter, de nós buscarmos ter um encontro com Ele todos os dias da nossa vida. Mas, às vezes, nós marcamos um encontro e não dá certo. Mas Jesus não. Eu nunca vi Jesus marcar um encontro que dê errado. Todas as vezes que Ele marca um encontro, Ele é pontual. Prova que Ele chegou primeiro. Ele chega e encosta e a mulher chega depois. Então, Jesus ele sempre chega primeiro. Ele nunca chega atrasado. E isso é maravilhoso de se saber, porque no processo que você está vivendo, você pode pensar que, cadê Jesus? E sabe onde ele está? Exatamente lá na frente. Você imagina, será que ele vai estar comigo quando tudo der errado? Ele já está lá. Ele já está lá na frente. Será que ele vai estar comigo quando tudo der certo? Ele já está lá na sua frente, te aguardando para poder resolver tudo aquilo que precisasse ser resolvido. Ele sabe que você depende dele. Jesus ele promove encontros e ele promove desencontros. Jesus ele permite ali um desencontro primeiro. Ele faz com que os discípulos vão ali comprar comida, porque ele sabia que aquela mulher estava chegando e o encontro estava marcado entre ele e ela, mas ela ainda não sabia. Mas para não interromper e nem atrapalhar, Jesus manda eles comprar comida. Às vezes, Jesus ele vai permitir algumas pessoas desaparecerem, algumas necessidades serem criadas na vida das pessoas para que elas se ausentem da sua vida. Algumas coisas irão acontecer para que algumas pessoas se retirem da sua vida. Não se preocupa não. Jesus ele faz exatamente isso acontecer para que haja um encontro maior entre você e ele. Para que haja um encontro maior e mais impactante entre você e ele, às vezes ele vai promover desencontros entre você e algumas pessoas. Ele vai tirar algumas pessoas do teu caminho para que você possa ter uma visão mais ampla. Porque existem pessoas que puxam a tua visão para trás. Existem pessoas que jogam a tua visão para baixo. Desvia o teu foco. Então Jesus ele vai criar situações para que essas pessoas se ausentem, para que você se encontre com ele e será só você e ele. E ali não adiantará você tentar ludibriar, tentar manipular, porque vai ser você e ele. Diante dele não há mentira nem meia verdade. Será você e ele irá tratar a tua alma. Os discípulos chegam, fica admirado dele estar conversando com uma mulher, mas não expressam nada, não perguntam o que ela diz, o que ela perguntou, nada. Eles ficaram maravilhados e não falaram nada. Jesus depois começa a falar sobre a questão da ceifa e dos ceifeiros para os discípulos. Aquela mulher, nesse meio tempo onde a mulher vai para Samaria falar para todos que ela encontrou um homem que revelou toda a vida dela. Ele é o Messias. Quando ela vai, nesse meio tempo, Jesus começa a preparar os discípulos para algo maravilhoso e extraordinário que eles nem imaginavam que estava para acontecer. Os irmãos lembram, se recordam, por que Jesus saiu da Judéia? Foi exatamente porque, estando no mesmo ambiente onde João Batista estava, Jesus estava tendo mais pessoas estavam indo até Jesus, estavam se criando dois grupos, um grupo maior em Cristo e um grupo menor em João. E isso estava criando aquele famoso bafafá. Estava se criando aquele famoso disse-me-disse que nós conhecemos.
Então Jesus ele vai sair de um lugar onde já tem uma fonte, que é João Batista, e ele vai para um lugar onde não tem ninguém, onde tem uma mulher apenas. Porque para Jesus é assim, tanto tendo 10 mil, 5 mil, como já teve multidões de 5 mil e ele pregando, como para sendo uma pessoa, Jesus ele para, Jesus ele ensina, Jesus ele prega, Jesus ele se alegra. Para ele não tem diferença. Não, para ele não tem um lugar apropriado, um lugar melhor. Não tem um lugar mais confortável. É para onde for necessário o evangelho ser pregado, ele ia. Então Jesus ali ele vai e sai daquela fonte e vai para onde não tem ninguém pregando. Ele prega para aquela mulher, ele cativa o coração daquela mulher, ele revela a vida daquela mulher, cura a alma dela e ela vai para compartilhar. Enquanto isso, os discípulos estavam ali, não entendendo nada. E Jesus começa a explicar algo, preparar o coração deles para o que eles iriam ver. E Jesus começa a falar sobre a ceifa e os ceifeiros. E ele fala, vocês dizem que falta tanto tempo para a colheita, mas olhai e vede, os campos já estão brancos, prontos para serem colhidos. E quando ele termina de falar, uma multidão de samaritanos aparece. Então nós percebemos que Jesus estava preparando o coração deles para entender que eles imaginavam que a colheita seria no meio dos judeus apenas. E como eles estavam fora da Judéia, eles imaginavam, aqui nós estamos descansando, porque não há como ter colheita em um lugar estranho, em um lugar onde as pessoas são estranhas, onde há um lugar onde há, por exemplo, samaritanos que não merecem a salvação, na concepção dos judeus daquele tempo, dos discípulos até. Então Jesus ele vai para um lugar onde não tem ninguém pregando, ele já começa a inserir samaritanos. Ele já começa a prepará-los e mostrar para eles como todo lugar há pessoas que precisam ser salvas. E ele começa a ensinar algo muito precioso para eles. Eu vou pregar o evangelho aonde não foi pregado ainda. Não há necessidade de pregar o evangelho aonde já foi pregado. Paulo fazia isso. Ele pregava o evangelho a todas as pessoas de uma cidade. Quando ele terminava de pregar, ele sabia, tinha consciência que ele pregou já para em todas as cidades de um determinado lugar. Ele ia para um lugar aonde ninguém havia pregado. E Jesus está fazendo isso. Ele está indo em Samaria, onde ninguém havia pregado ainda. E ele fala para eles, olha, a colheita já está aí. A colheita não depende do lugar, mas depende de vocês. Depende em vocês reconhecer um campo. Depende de vocês conseguir contemplar e perceber que há almas que precisam ser salvas. Jesus está ensinando os discípulos a conseguir identificar onde há almas. Jesus está abrindo o leque para a obra missionária aqui. E ele mostra, eis que os campos já estão brancos, prontos para ser colhidos. E quando eles olham, uma multidão de samaritanos começam a aparecer para ouvir Jesus falar e para serem curados. E Jesus prepara porque Jesus não ia fazer tudo sozinho. Jesus estava preparando os discípulos para tratar as almas independente de nação, independente de ideologias e independente da sua pátria. Versículo 43 ao 54, Jesus ele cura o filho de um oficial do rei. Grande era a multidão que ia até Jesus, mas a Bíblia vai deixar bem claro por causa dos sinais que se seguiam. E nós temos uma geração hoje viciada em sinais. É uma geração que precisa ver algo sobrenatural acontecer para que ela creia que Jesus de fato está ali. A palavra não é suficiente em algumas igrejas mais. Se alguém não disser que viu o anjo de branco,
se alguém não disser, se alguém não falar em línguas, se alguém não se arrepiar, se alguém não pular, aquele culto foi frio, Jesus não teve presente. Essa é a situação das igrejas hoje. Pode até não ter palavra, mas tem que ter fogo, tem que ter movimento, tem que ter arrepio, tem que ter línguas estranhas. Se não tiver isso, se não tiver visão, revelação, se não tiver profecia, o culto não foi nada. Isso na concepção das pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão viciadas, os crentes de hoje estão viciados em sinais divinos. E não pense você que Jesus fica contente com essa necessidade. Porque Jesus sempre deixou muito claro que ele valoriza muito mais quando nós cremos sem a necessidade de ver algo. Porque a intenção de Jesus nunca foi nos comprar com milagre. Nunca foi convencer com milagre. Nunca foi. Até porque milagre não convence, eu já disse isso. A intenção de Jesus sempre foi a mensagem ser pregada. E esse evangelho do reino será pregado até os confins da terra, então virá o fim. Então o foco sempre foi na mensagem. Isso porque um milagre pode te levantar aqui. Um milagre pode levantar um coxo. O milagre, ele pode, sim, redirecionar os pés físicos de um homem que não andava. Mas apenas a palavra, a mensagem. E para isso, para ouvir, e para entender, e para essa mensagem acessar a nossa alma, é necessário que essa mensagem tenha o acesso da minha alma. E para isso eu preciso ter uma inclinação para a palavra, eu preciso ter um desejo exacerbado pela palavra, em conhecer Deus, e assim é só através da palavra. Então não adianta ficar indo na igreja através de sinais, porque ali há um profeta, porque ali revela CPF e outras coisas mais, não. Se você é uma pessoa que anda atrás de profeta, saiba que você está sendo um crente mais carnal do que espiritual. Você está longe de ser alguém que possa ali se considerar alguém com maturidade espiritual. Porque alguém com maturidade espiritual, ele não busca Jesus por causa daquilo que ele pode fazer. Ele não busca Jesus por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. A mensagem para um crente genuíno, ela é mais valiosa do que os milagres. A mensagem de Deus é mais valiosa do que aquilo que ele pode fazer, ainda que ele faça, porque ele é bondoso e ele faz. Mas se você for viciado em sinais, você vai viver doente. Você vai viver sem destino, sem rumo. Porque Jesus não irá operar milagres sempre. Quando um milagre acabar, quando não acontecer nada, você vai pegar e vai mudar de endereço, simplesmente porque não houve o sinal que você precisava para crer. Então o milagre vicia. Eu não estou dizendo que o milagre não é bem-vindo. Eu preciso de milagre. E eu oro a Deus. Mas eu entendo hoje que a maior dificuldade, a maior necessidade que nós temos hoje é a necessidade de um grande avivamento. E para um avivamento verdadeiro acontecer, não é necessário um milagre acontecer. Porque o milagre, eu já disse, redireciona o nosso corpo físico. Mas a mensagem, a palavra de Deus, redireciona a nossa alma. Dá uma direção nova para a nossa vida. Somente a palavra vai mudar-nos por dentro. E somente essa mudança que acontece de dentro pode, de fato, tornar efetiva a transformação exterior da nossa vida. Então que nós possamos não seguir a Jesus pelos sinais. Jesus é poderoso, eu já vi sinais maravilhosos. Eu já vi
manifestações demoníacas, e Jesus, através da sua palavra ali, através do nome de Jesus, ser expulso e sai. Eu já vi curas sobrenaturais. Eu tenho testemunho de cura sobre a minha vida, sobre coisas que aconteceu, visões, revelações e outras coisas mais espirituais. Mas eu não me guio por isso, eu me guio pela palavra. A maioria das vezes, Deus ele não fala comigo através de profecia, porque eu não posso depender disso. A maioria das vezes que Deus me direciona e fala comigo de maneira profunda na minha alma, é através da sua palavra que ele me redireciona. E a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. E através desse testificar, eu sei que aquela palavra é para mim. É uma resposta de Deus. Enquanto eu ouço aquela palavra, às vezes a pessoa está pregando um texto e está falando outra coisa. Mas por eu conhecer o texto, quando eu ouço, eu já entendo. E Deus ele vai falar da maneira que eu preciso ouvir na minha mente. Então é isso. Que nós venhamos desejar esse evangelho verdadeiro e genuíno. Esse evangelho que não precise de tanto malabarismo para que ele seja aceito. Tem coisas que eu tenho que medir as palavras aqui. Eu tenho que medir para mim não agredir ninguém. Tá? A intenção não é essa. A intenção é pregar um evangelho verdadeiro. E por isso eu me aproprio aqui deste canal. Para pregar um evangelho sem caixa. Né? Um evangelho fora da caixa. Um evangelho genuíno, bíblico. Sem levar em conta a questão de arminianismo, luteranismo, nem sei se é assim que fala, arminianismo, calvinismo e tudo isso, sem levar tudo isso em consideração, não. Exclusivamente a Bíblia. O ponto desses teólogos é importante em determinado momento, tá? Colocando a parte ao lado da Bíblia. Mas aqui nós queremos levar exclusivamente a Bíblia, o que a Bíblia diz. Então não seja viciado em milagres divinos. Jesus ele entra e um homem chega clamando, esse oficial. Ele pede para Jesus se apressar porque o filho dele estava morrendo. E Jesus fala, vocês precisam de milagre para crer. Vocês precisam de sinal para crer. Olha Jesus repreendendo. Olha Jesus repreendendo, vendo uma geração que não acreditava nele simplesmente pelas mensagens, não acreditava nele simplesmente pelo que ele era, mas ele tinha que fazer algo para provar que ele era, para alguém dar ouvido para ele. Isso não agradava. Então Jesus ele fala, vocês precisam, mas Jesus ele entende a fraqueza humana e ele opera. Ele fala, pode ir para sua casa, porque o teu filho vive. E quando aquele homem chega em casa, os criados saem ao encontro dele e falam que ele foi curado, ele vive. E aquele pai pergunta a hora e ele fala, às 7 horas ele foi curado. E o pai reconheceu que fora aquela hora, exata aquela hora, que Jesus disse que ele vive. E ele viveu. Jesus ele faz esse milagre da Judéia para a Galileia, nesse percurso. Então, essa foi a nossa lição de hoje, o nosso estudo de hoje, sobre João capítulo 4. Recapitulando sobre a mulher samaritana. Nós vimos a questão da fonte de água viva, a verdadeira fonte, a qual nós precisamos ter em nossa vida. E nós vimos a questão também da colheita. A colheita não depende de lugares ou de uma raça de pessoa ou de uma determinada nação. Não tem um lugar específico para a missão. A missão é em todo lugar onde for necessário, nós precisamos pregar a palavra. E por último, nós vemos a cura desse homem, a fé desse homem em ir procurar Jesus. Mas havia uma multidão sedenta não pela mensagem que poderia libertá-los e levá-los ao céu, mas uma multidão viciada em sinais divinos, doidas para ver o próximo milagre.
né? Mas que nós possamos crescer em Deus a cada dia mais e mais e na sua palavra. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Que Deus em Cristo abençoe a sua casa. E não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe a sua casa.